à 7ª edição da Conferência Investir em Saúde, promovida pelo Jornal Negócios em parceria com a Janssen, companhia da farmacêutica do grupo Johnson & Johnson. Esta iniciativa conta com o apoio institucional da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e também com a Accenture, como Knowledge Partner do Prémio Investir em Saúde 2022. Serão 2 dias de conferência, hoje e amanhã, onde serão debatidos temas como o valor da tecnologia nos cuidados de saúde e implementar o futuro da saúde para percebermos que ganhos traz a tecnologia e a digitalização para melhores resultados em saúde e como se implementam no terreno essa transformação digital. Amanhã vamos também conhecer os vencedores da 4ª edição do Prémio Investir em Saúde. Agora, para uma nota de boas-vindas, chamo ao palco Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal Negócios. Obrigado, Ana. Bom dia. Em nome do Jornal de Negócios e da Janssen, agradeço a todos os presentes. Espero que esta seja uma conferência útil. Já vamos na 7ª edição e a verdade é que nos últimos anos o entorno desta conferência tem sido marcado pelo desassossego. Primeiro foi o desassossego da pandemia, temos o desassossego de uma guerra. Estes desassossegos afetam-nos direta ou indiretamente, mas às vezes toldam-nos as prioridades. E como bem sabemos e como tem sido recorrentemente dito, a saúde é uma das prioridades em Portugal, tal como outras, parece-me consensual, a justiça, a educação, mas parece evidente que a saúde é um bem essencial e como tal deveria ser uma aposta de todos e em especial do Governo. Esta conferência também decorre num momento em que estamos de transição, de mudança de um ministro para outro ministro, de criação de uma nova figura da Direção-Geral do SNS, na qual presume-se deposita esperanças de que um futuro diferente e melhor para o Serviço Nacional de Saúde. E se me permitam, até do meu ponto de vista, esta conferência de Investir em Saúde, para mim, faz um sentido redobrado, porque no último ano tenho passado por problemas de saúde, sei o que é o setor privado e sei o que é o setor público. Sou agora cliente frequente de uma instituição que se chama IPO e, portanto, para mim, a questão da doença e dos dados e de tudo e da prestação de serviços de saúde ganha um cuidado e uma atenção redobrada, e da experiência que tive neste último ano, tanto no setor privado como no setor público, só posso agradecer a todas as pessoas que me atenderam, que me diagnosticaram, que me viram e que acompanharam o meu processo de tratamento. E, portanto, enquanto doente, a sensação com que eu fico é que temos profissionais de primeira água, aos quais, por vezes, faltam os instrumentos para exercerem da forma mais eficiente e com maior eficácia a sua atividade. Dito isto, desejo mais uma vez uma boa conferência e espero que seja útil para o futuro. Muito obrigado a todos. Obrigada, Celso. E também para uma nota de boas-vindas, chamo a palco a diretora-geral da Janssen, Filipa Mota Costa. Muito bom dia a todos e é de facto um prazer enorme estar aqui pelo 7º ano consecutivo em parceria com o Jornal de Negócios para a realização desta conferência. Agradeço a todos a vossa presença e, acima de tudo, agradeço a todos o vosso interesse por este tema, investir em saúde, que é tão caro a todos nós. E permitam-me só 2 notas de uma breve reflexão sobre este tema, investir em saúde. É que, de facto, a saúde é um investimento e eu diria que é o melhor investimento que podemos fazer em cada um de nós e no nosso país. Nos últimos anos temos assistido a um reforço constante dos orçamentos no setor da saúde, atingimos novos máximos, sem que, contudo, isso se traduza naquilo que todos nós queremos, melhores serviços e melhor saúde em Portugal. E um tema tem sido constante nestes últimos anos, sustentabilidade. No que à indústria farmacêutica diz respeito, o contributo para este equilíbrio é muito claro. O nosso apoio é inequívoco e somos um forte contribuidor para a sustentabilidade do sistema de saúde. O peso do medicamento, para começar, tem vindo a diminuir na última década. O peso relativo do medicamento na despesa de saúde tem vindo a diminuir na última década.
Em Portugal, pondo números, o peso do medicamento representa menos de 15% da despesa total em saúde. Para além disso, além de ser uma componente pequena, é uma componente bastante controlada e escrutinada no todo o orçamento da saúde. Para além disso, e em tempos de inflação como vivemos e que há muito tempo não vivíamos, a indústria farmacêutica enfrenta também elevados aumentos nos custos de produção. É uma subida que claramente não se repercute nos preços dos produtos farmacêuticos por ser um mercado altamente regulado. Não preciso explicar o porquê da urgência em repensar esta situação para benefício de todos nós. E para aqueles que comentam que a inovação é um problema, qual é de facto o valor da inovação terapêutica neste tema da sustentabilidade? E o meu maior desejo é que de facto nenhum de nós precise, eu até diria que nenhum de nós presentes, todos nós sabemos, dos presentes, todos sabemos o valor da inovação terapêutica, mas o meu desejo é que na sociedade ninguém precise ficar doente para perceber o valor da inovação terapêutica. Aqui todos reconhecemos este valor, e lá fora. E por isso compete-nos também a cada um de nós passar esta palavra de que a saúde é um investimento. E sendo um investimento também, não podia deixar de o quantificar. E um estudo recente da Apifarma, juntamente com a McKinsey, avaliou quanto vale de facto um investimento em saúde. E concluiu que em Portugal, por ano, pelo valor da inovação terapêutica, o valor acrescentado, o valor de rendimento para as famílias é 240 milhões de euros em acréscimo de rendimento. Isto é o valor do investimento em saúde. Quanto ao valor da inovação, para além deste valor de rendimentos em famílias, não há que ter medos nem preconceitos. Há regras muito claras, regras que o Infarmed executa todos os dias, há regras claras, regras bem definidas para avaliar e valorizar o valor dessa inovação. E por isso é que digo que, sem preconceitos, a inovação deve ser acarinhada, para o bem de cada um de nós e, acima de tudo, para o bem do nosso país. Na Janssen, associados nesta conferência, continuamos apostados em contribuir para esta equação da sustentabilidade e, por isso, o nosso empenho na realização desta conferência. Sobre o tema da conferência deste ano, a verdade é que mais tecnologia pode trazer melhores resultados em saúde. Melhores resultados em saúde e maior sustentabilidade. E por duas vias. Pela via de melhores decisões clínicas, mas também pela via de um melhor percurso do doente no sistema de saúde. Todos nós sabemos o labirinto que pode ser um sistema de saúde. Navegar no sistema de saúde nem sempre é fácil. Melhor informação, melhor tecnologia será seguramente um melhor percurso do doente, com melhores decisões tomadas em primeiro lugar. E, portanto, para esta transformação digital, que estará a acontecer e que acontecerá inevitavelmente, é preciso ter uma visão do sistema e é preciso ter uma liderança para garantir que esta implementação desta transformação digital acontece de forma integrada e para evitar investimentos pontuais que depois não interagem uns com os outros. E se da conferência de hoje sair uma visão mais clara de como é que esta liderança será feita no sistema de saúde em Portugal, eu diria que já valeu a pena a realização desta conferência. E por isso hoje, para além de aprendermos com os ilustres oradores que vamos ter o prazer de ouvir, teremos também a entrega dos prémios Investir em Saúde de 2022. E como membro do júri, foi para mim um enorme prazer conhecer mais a fundo as quase 30 projetos candidatos, 30 projetos do que melhor se faz em Portugal. E por isso daqui, endereço desde já a todos os candidatos, aos quase 30, agradeço-lhes o interesse, agradeço terem concorrido, mas acima de tudo agradeço o interesse no nosso país em implementarem os projetos que implementaram. E dizia que foi um prazer fazer parte do júri por dar-me conta da excelência que já existe em Portugal. E obrigado também ao Jornal de Negócios por dar eco a estes projetos, estas iniciativas e fazê-los conhecer no nosso país. A verdade é que a Escola da Prática é fundamental e a prova de que existe esta Escola da Prática são estas quase 30 projetos. E por isso, sejamos capazes de os reconhecer, sejamos capazes, acima de tudo, de multiplicar iniciativas como aquelas que hoje vamos aqui ser premiadas. Obrigada a todos pela vossa presença e obrigada também pela vossa atenção hoje. Obrigada.
Obrigada a Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen. Para lançar a reflexão, dou a palavra a Tapani Pia, assessor do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais da Finlândia e do Fundo Finlandês para a Inovação, CITRA, e ex-diretor de unidade da Comissão Europeia, que se junta a nós via videochamada para uma apresentação sobre o valor da tecnologia nos cuidados de saúde. Hi Tapani, thank you for being with us. Penso que vamos então entrar em contato com Tapani. Good morning, Lisbon and Portugal. This is Helsinki, Finland calling. I hope that you can hear me well. I wanted to tell you something about what we have learned about the use of and value of digital technology in healthcare. And when I was a medical student in the 1980s, I was dreaming of digital visits to a doctor. In the 80s, of course, it was still a kind of science fiction dream. And actually, what I was thinking was changing a normal visit to a doctor into an electronic one. That was the concept of e-health, digitalizing existing processes. What we are now actually speaking about is we are speaking about digital health, which is expanding the concept of the e-health to include digital consumers and a wider range of smart devices and connected equipment. And this digital transformation actually means changing procedures and changing the business model, not doing the old thing in a new way. And one of those things which I learned when Finland was starting to test these new ways of working was that there were innovative new practices which I didn't ever expect. Did you? For example, in Finland, especially in the student health service, quite early on, the chat was replacing the video visits to a doctor. I never thought of chat being a good way of treating a patient. But in that very special population of students, the chat was the way of communicating. But of course, it meant that the doctors needed to have new skills in communicating in that new way. The chats are, of course, used in many other situations in healthcare where the system is being transformed. This, what you see on the screen now, is already reality in Finland. You can perfectly well have a video connection or video visit to a doctor. The doctor prescribes you something, and that prescription is sent electronically to our backbone Kanta system. I'll come back to that later. Then the patient is going onto a website to a pharmacy which certified by EU sign or seal that they can operate in the net. You do the you order your drug, the pharmacy contacts Kanta and checks that the prescription is there. But of course, as a patient, you will need to have advice from the pharmacy. The pharmacists have a responsibility of advising patients. So then the pharmacy uses chat to ensure that the patient understands what is the meaning and the dosage and the ways of taking the medicine. And then it may end up that the medicine is then mailed to you, or it can be sent to you using a locker, like any other tool. So this is a fully electronic pathway from visiting the doctor to dispensing the medicine. And this is not rocket science anymore. This is reality. There's one thing which we always have to keep in mind when we are speaking about transformation and changes, and that the same is true for any successful e-health project. Success of that project depends on human beings. If a hospital or health system cannot get the professionals and the patients with them in the changes, the difficulties are more likely. So it was Bruce Kaiser who said some years ago in a conference that 80% of success
depends on the human factor. That means that when we are speaking about hard technologies, we need to speak about people. One thing is crucial here, that you get the health professionals with you. And therefore, building capacity and giving digital skills for medical workforce, that of course, these examples are about doctors, but they equally apply to nurses and all other professionals within healthcare. Already in 2012, the Finnish Medical Association decided to set up a special competence in healthcare information technology. It is the Finnish Society of Telemedicine and eHealth who is in charge of developing the contents and maintaining the competence requirements and the exams. But the key point is here that you cannot get this special competence unless you already have a medical specialist degree. So it's a special competence added to the already good professional knowledge of a doctor. Another project on the right-hand side is the Medigi. It is the 5 medical universities in Finland. They pool the resources to create a curriculum which is about digital health in medical doctors training. And it includes, of course, the all those necessary elements which are needed for a new doctor to understand about digital health, but it also includes a lot of digitalized training materials. So capacity building is very, very important. All member states in the European Union, not the least Portugal and Finland, but also the European Union have realized that this digital and data, they are the future. And the European Union has already been working for a long time on transforming health and care. Because the European EU doesn't have a direct competence on organizing healthcare, it has been supporting the member states. One of the key points in member states is always that how does the data travel from primary care to the secondary care? How does the data travel back from hospital to the doctor in the terms of epicrisis? Now, the European Union has very exciting processes going on. The Commission has proposed in May to creation of the European health data space. The idea is that the health data should be moving much more freely in Europe, but securely. The Commission proposal, which is now in the political discussions between the Council and the Parliament, it has 4 operational chapters. The first chapter is very interesting. It's following the line of the Directive on Patients' Rights in Cross-Border Care. It speaks about the patients' and citizens' rights to control and access their health data. That would become European law if adopted by the Parliament and the Council. The second part deals with the cross-border sharing of health data, how it can be done securely, legally, and effectively. That part also discusses how the digital health services and products, something that I discussed just before, how they can be organized in the EU, which obviously means at the same time cross-border provision of healthcare. Then it has a chapter on harmonization of rules concerning European health record systems, aiming at creating a single market for hospital systems and healthcare systems. And then the last part speaks about secondary use of electronic health data. How can we benefit from that data which has been collected? I'll come back to that very much a bit later. This is not a dream only. This is already reality. And I'm happy to tell you that Portugal and Finland were one of the first countries who made this My Health at EU system work between them. In this My Health at EU system, a Finnish citizen can have a prescription in Finland, travel for holiday in Portugal, and if need be, go to a pharmacy which is equipped appropriately and get
their medicine in that Portuguese pharmacy. So basically, this My Health at EU extends that this electronic prescription, which was already 100% in Finland, it can be used in different countries, in other countries. Also other countries that have joined the system by now, they are Estonia and Croatia, and others are to follow. So this is already something which is in operation. It will be expanded to patient summaries and other elements of important information, health information. The second system, which is already in place, is a European reference networks which are dealing with rare diseases. And within that European reference networks, a clinical consultation system has been set up where hospitals highly specialized in rare diseases, they can consult each other on very complicated cases using a cross-border health information system which is secure and secure and legal and supported by the data protection authorities. The third example of systems already in place is, of course, you probably all had your COVID certificate or COVID app already. That was done in record time because the groundwork had been done. Coming back to this European health data space, which is the hot political topic, the idea is it's covering the primary health data, primary use of health data and secondary use of health data. It covers different aspects, legal and governance, data quality, infrastructure. And the aim is that we can provide better healthcare, and with better data we can do better policy making, and of course that should be food for research and innovation. I'm here speaking on behalf of the Joint Action towards the European Health Data Space, TEHDAS. Portugal is one of the important members of that joint action. It's actually bringing 25 European countries together. And in that project, we are just thinking, how could we best implement the European health data space? How could we promote the exchange of data in Europe? We have already produced lots of results since we started about 2 years ago, 1.5 years ago, and you are welcome to visit the TEHDAS website and to have a look at what kind of thinking there is on the European health data space. I would like then to say a few words about the case Finland, because Finland has been a pioneer in e-health. First of all, one of the important things in Finnish policy is that we are speaking about e-health and e-social. So in Finland, social and healthcare, they are together, especially amongst elderly people. Of course, the boundary between health and social needs and problems, they are very vague. And therefore, in Finland, this e-health and social e-health strategy or e-strategy is a kind of joint strategy. One thing is that Finland has started early. 1982 were the first local information systems. Then 2002, 20 years later, there was first regional systems, and 2007 started the new national system called Kanta. But you can see that over time we have added elements to our digital implementation of healthcare. I would like to say a few words. But it took time. But you can see that actually within 10 years, all the health centers and hospital districts, they went digital once the decisions were there and once the policy and strategy was there. So rather quickly, the patient record systems were all digital. And I would like to say a few more words about Kanta because it's quite unique. It's a data repository for health and social services. So whenever you visit, wherever, private or public, the data is collected into the Kanta backbone. For healthcare professionals, it's a patient data repository. You can have access to the prescriptions, you can have access to laboratory results, regardless where the patient had visited before.
But interestingly also, the citizens, they can browse their own medical records and prescriptions, and they can use also the system to ask repeat prescriptions in the system. It has been built over years, and here are some of the results. 100% of the public healthcare is using Kanta. Already 70% of social services are using it, and all pharmacies are included. An impressive number of digital records, for example, over 2 million prescriptions per month. The question is always that, are people then using it? Here you can see that the use of My Kanta pages, so the tool for the citizen, has increased steadily over years. And what is also then very interesting is that what kind of people are using it. And you can see that amongst the working age population, 60% of people are using it. But when you go over to 65, still nearly half of them are using. And if you look at the more exact figures, then you can see that those who are 66 to 75, 55% of them are using. When you go over 75-year-olds, then you can see that the percentage of use is dropping a bit. But that also shows that these digital systems, they are not only for young people, they are for people of all ages. Now we have collected huge amounts of data in Finland. How can we make any use of that? And I think that then Finland decided that we need to have a new law, an act on the secondary use of health and social data, which makes this primary data usable in secondary use. And in order to set that up, a new agency called FinData, one-stop shop on secondary use of health and social data, was set up. It's granting the permits, it's collecting and processing that data, it's providing the data in a secure IT environment, and then offering help desk. One of the sources FinData is using is of course Kanta, but there are others too. These have been national systems, but we also have quite practical implementations also. And I have only 3 examples here. One is so-called Health Village. It's a concept of village that has houses. The houses can be a brain house, a heart house, or stomach house. And in those houses, you can learn about your own disease. But what is important is not that it's not a one-way street where you can learn. It's not a Wikipedia of health, but it's something through which the hospitals can advise patients or can connect patients. So in Health Village, when you can have digital care pathways which are supported by personal medical or nursing contact. A similar system, Oma Olo, for primary care. It has symptom checkers. It has well-being coaching programs, and one of the most popular ones was this: Do you think you have a coronavirus infection? Do the test. But the point was that if the system concluded that there's a possibility that you have a coronavirus infection, it immediately gave you access to a nurse and to the testing. A third important element has been using the smart technologies to help aging people and people who are cared at their homes. I have a few final thoughts because time is running. And the first final thought is that you can see that we have been implementing digital in many ways in Finland. One of the questions of fairness is that, do we include everybody in this digital development? How can we make sure that nobody is left behind? And this digital inclusion, we had a workshop in 2021 or so, 1 year ago, where we discussed this digital inclusion in healthcare. And one of the findings was
that we have not been discussing enough about digital inclusion. We haven't had enough projects trying to combat digital inclusion. The second thought is that we saw in all countries that the COVID was a boost for anything remote, including making conference presentations remotely. Now the key point is that how solid is this change? Is it so that when the COVID goes away, we go back to our old ways? Or is it so that we can lock in the positive aspect of change? And then the last thing, this was the Dr. Palve, who was the Chief Executive Officer of Finnish Medical Association, wrote an editorial in 2015 in a Finnish medical journal saying the physician role is changing significantly and the ways how patients use the know-how of the doctor will diversify. And maybe this is the message where I would like to change, that digital transformation is changing things significantly and we can all benefit from that. Thank you. Thank you, Tapani, for your presentation. E dado, portanto, o mote para o debate, chamo uma vez mais ao palco o Celso Filipe para moderar o painel que irá então debater a realidade nacional. Bom dia de novo. Eu agora, para o primeiro painel, chamo para o palco José Cabeçadas, diretor do Departamento de Diagnóstico Laboratorial do IPO de Lisboa. Chamo também Pedro Ramos, fundador da Promptly Health, e vamos ter connosco, via streaming, a Sofia Couto da Rocha, Chief Transformation Officer da Luzia da Saúde. Façam um favor de sentar. Obrigado. Aproveito para dar também as boas-vindas aos especialistas que temos na primeira fila. Começo por quem ainda não chegou, que é a doutora Maria de Leis, Ministra da Saúde, que se há de juntar a nós. Quero também agradecer a Alexandre Lourenço, administrador hospitalar do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Xavier Barreto, Presidente da APAH, Ana Sampaio, Presidente da APDI, Filipe Costa, Diretor Value Based Healthcare da Luz Saúde, Paulo Gonçalves, Vice-Presidente da SPEM, Rosa Valente Matos, Presidente do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Filipe Amotti Costa, Diretora-Geral da Janssen, e Célia Ribeiro, Manager Accenture de Portugal, da área da saúde e setor público. Estas pessoas vão depois interagir connosco após o debate, a todos sem exceção, quer aqueles que estão aqui, que se juntam aqui comigo no palco, quer aqueles que estão na primeira fila, e por uma questão de tempo, peço que sejam eficientes e eficazes nos comentários ou nas perguntas que queiram dirigir à nossa plateia. Aos nossos membros aqui no palco. E para começar, eu começava por Sofia Couto da Rocha, e uma das questões que se tem colocado, precisamente, é que sobre a digitalização, e é muito comum, é de que a digitalização pode desumanizar a saúde, quebrar aquele laço de afetividade que existe entre pessoas. Como é que podemos garantir que isso não ocorre? E que, pelo contrário, a digitalização será mais uma arma para ajudar o tratamento, o diagnóstico e o tratamento. Obrigado, Sofia. Antes de mais, muito obrigada, muito bom dia, obrigada pelo convite, obrigada também por tornarem esta sessão possível assim em regime misto. Gostava só de deixar uma nota que me pareceu muito interessante, que foi ontem de manhã, estive aqui num painel em Zurique, exatamente com o responsável de um dos exemplos que o Dr. Tapani partilhou da Finlândia e que realmente é fascinante, o Health Village, que é um exemplo perfeito para usar como resposta à sua pergunta. Eu acho que há aqui um tema que tem que ver com separarmos o cuidado como parte de um clinical pathway e todo o resto do acesso, seja a interação com tudo o que não é o cuidado direto, seja a interação no pós, o follow-up e por aí. E isto é um tema que vai nos classificar as próprias organizações. Nós temos muito frequentemente a questão de chamar digital a uma organização e analógica ou física a outra. E a verdade é que nós vivemos numa época digital, onde os dois têm que estar juntos e onde muito frequentemente o core da nossa responsabilidade não é digital, mas toda a interação à volta é digital. Exemplo disto, que até vou sair da saúde exatamente para o tornar muito mais concreto e simples.
Como num café, no Starbucks ou na Nespresso, nós temos um café com o qual interagimos, que o bebemos, obviamente, mas toda a interação prévia, a escolha, o acesso, o encomendar, o pedir e depois o avaliar, a experiência, o pagar, podem ser todos digitais. E esta ideia de tirar exatamente o exemplo da saúde é porque, ao trazê-lo para outra área tão não relacionada, torna-nos, pelo menos a mim, facilita muito esta noção de que o digital não impacta naquilo que é o objetivo da minha interação. Ou seja, se eu tiver uma relação médico-doente, uma relação enfermeiro-doente, uma relação qualquer profissional de saúde doente, com o padrão que é expectável pelo doente, que é expectável para aquilo que é o cuidado, tudo o resto à volta, se for facilitado pelo digital e otimizado pelo digital, não deve e não, na teoria não impactará. E com isto, quero usar o exemplo do Health Village, porque me pareceu fantástico, que já tem um projeto com bastantes anos de evolução, com imensos dados que nós conseguimos avaliar e perceber o impacto, e mostra exatamente isto, que é, tem uma percepção da saúde muito maior, uma adesão à terapêutica muito maior, uma prevenção para a doença, para a saúde muito maior, portanto, um evitar da doença e da exacerbação da doença, nomeadamente no cardiovascular, e, portanto, toda esta transformação digital só nos aproxima do doente. Agora, eu não quero me alongar muito mais, mas vai cair noutro ponto crucial que aqui já foi abordado também, que é a inclusão do conhecimento digital ou a literacia digital. Se eu não souber usar bem o sistema, esta ausência de conhecimento impacta, obviamente, no meu cuidado e na minha capacidade de tratamento. Já agora, e isso implica também uma formação de quem tem que aceder ou tem que tratar esses dados. Eu pergunto se existe essa formação e se existe também essa disponibilidade de quem tem que lidar com esses dados para os poder usar convenientemente. Não é só dizer que eu, como doente, vou ceder os meus dados. É preciso que quem os use saiba usar e esteja disposto a usá-los. Pergunto se há essa disponibilidade, às vezes até mental. É uma excelente questão que eu acho que vai ser multivalente, não é? Ou seja, vai ser da parte do doente ou do cidadão, vou chamar assim porque inclui os doentes e os não doentes, não é? Que têm que perceber se vivem num regime para eles próprios mais de opt-in ou de opt-out, não é? Se querem realmente dar os seus dados e independentemente da curadoria dos mesmos ou do uso final, seja para investigação, seja para os cuidados diretos para o doente ou para uma população específica, eu acho que este grau de literacia não existe de forma transversal, ou seja, e não separa faixas etárias, separo mesmo por conhecimento puro, ou seja, não era um hábito prévio termos acesso a uma quantidade tão grande de dados e, portanto, é difícil ter um conhecimento de tratá-los da melhor forma. E depois tem aqui um tema que se bate com os profissionais e com todo o sistema ao redor da geração de dados, não é? Que é um sistema cada vez maior, que deve refletir, deve parar para refletir entre a velocidade a que nós conseguimos escolher e ter cada vez mais dados e o uso que nós pretendemos dar. E eu acho que é muito comum nós ouvirmos a frase do It's all about data, não é? E tudo ao redor dos dados, mas eu não concordo com ela e acho que it's all about what we do with data, certo? E este tema do que é que nós vamos fazer com os dados e que ciência é que nós vamos colocar em cima, já não falamos inclusivamente de data science, aliás, data science é um tool, é um método, ou melhor, é mesmo um instrumento, não é? Quando falamos de decision science, já falamos de um método, e depois o output qual é? E esse output é que eu acho que tem que ser muito bem conhecido de todos. Ou seja, eu não espero que os profissionais de saúde entendam todo o mecanismo desde a colheita dos dados, da segurança dos dados e por aí fora. Tem que haver pessoas, obviamente, no sistema que estão muito aptas para isto, são hipertécnicas nesta área, mas têm que participar ativamente no o que é que eu vou fazer com o conhecimento gerado por esses dados, processado por data science e planificado com decision science. E isso é um ponto crucial que não me parece ainda transversal ao nosso conhecimento do dia-a-dia e muito menos incluído nos nossos programas formativos de forma massiva. Obrigado, Sofia. Esta questão que estávamos a falar também do acesso dos profissionais aos dados, eu lancei perguntas à cabeçada, de que forma é que os dados podem contribuir para uma decisão mais rápida e melhor dos médicos? No IPO, como é que isso se tem refletido, esse acesso aos dados? Eu tenho que fazer talvez aqui uma pequena advertência prévia. Eu sou médico há quase 40 anos, mas trabalho num laboratório. Portanto, eu não tenho contacto direto com os doentes
E acho que há um ponto que já passou aqui em algumas destas apresentações e penso que veremos também a seguir. Há que fazer uma distinção entre digitalização e medicina digital. Nós estamos razoavelmente avançados numa digitalização. Eu trabalho com um microscópio todos os dias. O computador que eu tenho ali na minha mochila permite-me chegar ao intervalo e fazer o diagnóstico dos doentes. Porque eu tenho as lâminas digitalizadas. Mas isto não é medicina digital, não é uma transição digital. É só mudar um suporte. É o mesmo que as notas que eu tomei aqui no meu papel, podia tê-las tomado no telemóvel. Se eu não fizer nada diferente com isso, só mudei de suporte. E isto não é digitalização. Eu acho que em Portugal nós estamos razoavelmente avançados em alguma digitalização. Temos uma rede informática de saúde que me permite, por exemplo, no IPO, ver a informação clínica de um doente que me manda uma amostra por IPO, desde que o doente tenha consentido e que esteja num hospital que adira à rede informática da saúde. Da mesma maneira que os resultados do meu laboratório estão disponíveis para o dermatologista que está no piso acima de mim e para o clínico geral em Beja, exatamente no mesmo momento, quando eu os liberto do laboratório. Este tipo de digitalização funciona e eu não consigo, se o meu computador estiver desligado, eu tenho dificuldade em trabalhar, porque a informação toda que eu tenho para fazer o meu trabalho está num suporte eletrónico. Nós, na nossa área, e eu sou anatomopatologista, apesar de dirigir o Departamento de Diagnóstico Laboratorial, eu tenho à minha frente no ecrã a imagem de ataque, a imagem da lâmina ao microscópio, o resultado do laboratório e integro isto tudo. Mas eu continuo a dizer que isto não é medicina digital ou não é digitalização da medicina. É praticamente só uma mudança de suporte. O que é que nós temos feito? Nós temos no nosso laboratório alguns projetos com a academia e alguns contratos com fornecedores de serviços que usam inteligência artificial para nos apoiar no diagnóstico. E foi essa a sua pergunta, em que é que isto muda? Existem neste momento empresas já comerciais com aprovação de introdução no mercado de algoritmos que veem ao microscópio, o vendedor tenta ser simpático e diz vê tão bem como eu e, portanto, dá-me uma rede de segurança. Eu acho que em algumas áreas vê melhor do que eu, porque, felizmente, a máquina é estúpida e não fica amassada quando tem que ver 30 lâminas todas iguais. E eu, quando vou na quinta, já estou um pouco farto. Trabalho dia e noite e eu acho que a transição que nós temos que fazer para a digitalização é abarcar os algoritmos do que se chama, em geral, inteligência artificial, que vão trabalhar ao nosso lado. Vão nos substituir em algumas tarefas. Eu espero rapidamente ser substituído por algumas tarefas que são extremamente maçadoras, mas espero ser melhor diagnosticador quando tiver esta ferramenta ao meu lado. Usando uma alegoria que já foi usada num livro que é razoavelmente famoso, eu não quero correr contra um cavalo, o cavalo corre mais do que eu, mas quero montar o cavalo. Mas diz que quer fazer outras coisas para que a máquina possa fazer aquilo que você é dispensável. Em todas as organizações existe sempre alguma resistência à mudança e resistência ao novo. Sente que essa sua disponibilidade para fazer outras coisas mais importantes e que a máquina não pode fazer existe de uma forma generalizada? Ou existe sempre? Existe. Eu acho que ninguém quer fazer trabalho estúpido. E é por isso que toda a gente tem uma grande reatividade e se queixa muito, por exemplo, dos nossos registros eletrónicos de saúde. O software geral do Ministério da Saúde, de interface clínico, que se chama Sonho/S Clínico, tem uma interface extremamente desagradável de utilizar. Eu, quando discuto com o meu diretor da informática e esta facilidade do acesso por parte dos profissionais, e eu não tenho informação nenhuma sobre o acesso por parte dos doentes, mas imagino que deve ser tão má como a nossa, eu digo-lhe, quer saber como é que se faz a interface? Olhe para a Amazon. E quando digo Amazon, podia dizer outra qualquer. A Amazon, se não vender os produtos, vai à falência. Tem uma coisa que se chama One Click Shopping. A utilização dos sistemas de interface nos hospitais pelos profissionais deviam estar o mais próximo possível do One Click Shopping. E é esse o desenvolvimento que eu espero dos programadores e do desenvolvimento de software que nos tornem a vida mais fácil. Toda a gente aceita qualquer coisa que melhore a nossa facilidade, o nosso trabalho. As ferramentas digitais são mais uma ferramenta. Isto é uma ferramenta que alguém se teve que habituar. Enfim, não fui eu já, quando eu nasci havia canetas, não sou assim tão velho. Mas o computador é mais uma ferramenta.
Os parques informáticos podem estar um pouco desatualizados, os processadores serem lentos. A infraestrutura de rede não me parece mal, pelo menos no IPO, a infraestrutura de rede que liga aos edifícios, os nós são bons, o acesso aos postos de trabalho. Eu não consigo conceber, eu se contratar uma pessoa nova, tenho que lhe pôr uma mesa e um computador com 2 monitores. Portanto, não é possível trabalhar sem essa interface, não há resistência. A resistência que existe é quando as interfaces do utilizador são pouco user-friendly. Obrigado, José. Pedro Ramos, é especialista você e a sua empresa é especialista na recolha de dados, é disso que temos falado. Como é que estes dados podem contribuir para uma nova e melhor investigação da inovação? Para melhores respostas em saúde e naquele termo que agora se utiliza isso, e a sua sustentabilidade? Certo. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Nós estamos envolvidos hoje em dia em 2 projetos europeus que ilustram bem a forma como nós acreditamos que esta área vai evoluir e os desafios que temos em Portugal, mas a nível europeu. E eu concordo, se calhar volto a isso mais tarde, concordo que há que defender também o case português, porque acho que nesta área nós não estamos tão mal. Um chama-se European Health Data Exchange Network, EDEN, e outro chama-se Health Outcomes Observatories. O projeto EDEN versa sobre harmonização de dados. Basicamente é um projeto que foi lançado pela Agência Europeia de Medicamentos e é o precursor de uma rede que é agora a rede Darwin de análise de evidência e geração de real world evidence. E no fundo o desafio que a Agência Europeia de Medicamentos e que a Europa no geral tem, e que penso que aqui em Portugal também existe, sempre que a Agência Europeia do Medicamento queria receber dados de saúde, e nós em Portugal somos um dos países que traz dados para a Agência Europeia do Medicamento, seja para reembolso, seja para farmacovigilância, segurança dos doentes, recebia dados digitais. Eu concordo que já estamos digitalizados em muitos aspectos, mas recebia-os não harmonizados. O processo de tratamento dos dados até conseguir gerar evidência, gerar insights destes dados, levava 9 meses a 1 ano. Portanto, a Agência Europeia do Medicamento lançava um tender, tinha acesso a dados e demorava quase 1 ano a conseguir perceber se queria aumentar ou reformular o reembolso ou se havia sequer algum problema de farmacovigilância com determinadas terapias. O que a EMA, em conjunto com a indústria e com vários hospitais europeus, começou a fazer, foi este projeto EDEN, que lançou um grande fundo de financiamento para harmonizar os dados na fonte, começar a harmonizar os dados nos próprios hospitais. Isto é um projeto bastante grande, faz parte do European Health Data Space, contribui para o European Health Data Space, projeto liderado pela Erasmus Medical Center na Holanda. Já estão vários hospitais envolvidos, quase 100 organizações na Europa envolvidas, e Portugal tem começado a trazer também hospitais para dentro desta rede, públicos e privados. Alguns dos hospitais até que estão aqui, algumas pessoas desses hospitais estão aqui na audiência, com a lógica de harmonizar um modelo comum de dados, portanto, conseguir que os dados falem todos na própria fonte, ou seja, nos próprios hospitais estejam harmonizados ao mesmo modelo, apples with apples, no fundo, não é? Maçãs com maçãs, de forma a que esta análise possa ser feita. Este é um ponto que me parece importante nesta área da utilização dos dados e tudo o que foi dito pelo orador anterior, para conseguirmos capturar alguns das ambições que foram colocadas naqueles slides e na palestra. A parte da harmonização de dados. Há um conjunto de coisas que nós já conseguimos fazer em Portugal. Digitalização, interoperabilidade, acho que são desafios que nós lentamente começamos a resolver, ou pelo menos demos passos importantes. Esta parte da harmonização é uma parte importante. Pedro, mas deixe-me por outra questão.
nos últimos tempos, nomeadamente, a questão dos ataques informáticos tem sido uma constante. Agora foram os da TAP, foram os da Vodafone, O que eu pergunto é, na área da saúde, os dados são ainda mais, diria, são mais relevantes. Em muitos casos é a vida das pessoas que está em causa. Todos estes processos de harmonização abrem a porta a esses riscos. Eu pergunto se, obviamente, presumo que existam cuidados para mitigar esses riscos, mas de que forma é que eles podem ser, sim. De que forma é que eles podem ser travados na raiz? E antes de ir depois ao segundo projeto, também acho que é bastante importante e bastante interessante para a conversa. Este projeto parte de um princípio de federação de dados, em que os dados nunca saem do hospital. Portanto, a harmonização, quando eu digo que a harmonização acontece na fonte, a harmonização acontece dentro das paredes do hospital. Portanto, o processo de harmonização está na fonte, não há transferência de dados para a Comissão Europeia, para quem for. Portanto, os dados são tão seguros quanto os próprios hospitais e a estrutura de informação dos hospitais for segura, e concordo que esse é um outro desafio que temos hoje em dia, porque temos visto, não apenas na área da saúde, mas em várias áreas, que estamos sujeitos a este tipo de ataques. É uma realidade nova que hoje em dia vivemos na nossa sociedade, e tem que haver investimentos também na área da saúde e em outras áreas, sendo que na área da saúde é uma área particularmente importante por aquilo que disse, como é óbvio, são dados muito sensíveis, são dados para os quais devemos ter uma estrutura de segurança maior do que temos para outro tipo de dados. Um segundo projeto que eu acho que é bastante interessante é o Health Outcomes Observatories, que é uma lógica de criar observatórios de resultados por país. Neste momento, houve 3 países que já avançaram nesse caminho. Foi a Áustria, a Holanda e a Espanha. Nós estamos envolvidos com o Observatório de Resultados em Espanha, que é liderado pelo Vall d'Hebron. E, novamente, parte deste princípio de nós conseguirmos, com base nos dados harmonizados, idealmente, conseguirmos tirar evidência, tirar resultados, tirar conhecimento, e este conhecimento é aquilo que permite o avanço dos tratamentos, é aquilo que permite nova investigação clínica, nova medicação. E em Portugal, pronto, não entramos ainda neste projeto, mas já houve alguns projetos que foram dados também na lógica de observatórios de resultados, de grandes lagos de dados, chamemos assim. Um deles foi um projeto do Health Cluster e que agora está a ser expandido com o PRR em Portugal. Portanto, também gostava de dar aqui esta nota positiva, aqui no seguimento do meu colega, acho que há coisas que estão a ser feitas, estão aí no bom caminho. E elas partem de uma infraestrutura que existe em Portugal, de digitalização, que eu acho que é importante que nós tenhamos todos a consciência de que ela é bastante melhor do que a média europeia. Se nós estivéssemos em todas as outras áreas, tão bem como estamos na área da digitalização em saúde. E para finalizar, há uns meses eu estava na Alemanha e estava a comentar, eu fiquei um bocado chocado, não tinha essa realidade, depois estava a comentar a Leeds e já havia essa percepção. Eu fiquei um bocado chocado porque se falou que foi durante o Covid que o último fax foi extinto nos hospitais da Alemanha. Isso é uma coisa que nós não temos sequer... É algo estranho para nós, não é? Quer dizer, eu acho que nunca vi um fax a funcionar. Não sei, um bocado mais novo. Por outro lado, só um outro exemplo, a minha irmã é médica hoje em dia no NHS na Inglaterra. E ela estava a falar que estava com dificuldades de prescrição e dispensação do medicamento na farmácia, no NHS. Que funciona, às vezes funciona, às vezes não. Isso é algo que nós hoje em dia já damos como garantido. Já damos como algo pronto, é algo que faz parte da nossa realidade. Portanto, eu acho que nós devemos perceber também os pontos, e isso acho que é... Devemos valorizar o que fazemos. Devemos valorizar aquilo que já foi feito e essa infraestrutura e construir em cima desta infraestrutura. Porque eu acho que é esta infraestrutura que nos pode permitir dar passos em cima de tudo aquilo que foi falado pelo orador anterior.
European Health Data Space, e conseguirmos dar passos importantes. Não é? Somos um país pequeno, temos que conseguir utilizar essa infraestrutura. Sendo um país pequeno, ainda é um dos casos em que pode ser uma vantagem dar esse caminho. Não é por acaso também porque a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia, exatamente. os países nórdicos são países da nossa dimensão, até em termos mais populacionalmente falando, e dão esses passos. Se nós não temos o volume, às vezes, nos grandes centros, como num grande hospital na Alemanha ou um grande hospital na Espanha, acho que podemos utilizar a infraestrutura que temos para conseguirmos utilizar esta rede de dados nacional. E acho que esse é aquilo que devemos fazer para dar passos nesta direção. Obrigado, Pedro. Se me permite só fazer uma pequena... Eu acho que estou aqui num ponto muito importante. Nós temos, e o único sistema grande que eu conheço é o do Ministério da Saúde, uma quantidade enorme de dados. Infelizmente, o que falou da harmonização, o que eu chamaria talvez estruturação, as bases de dados não estão estruturadas. Nós dispomos de uma quantidade enorme de informação, temos muita dificuldade em extraí-la, porque as bases de dados estão pouco estruturadas. Infelizmente, o sistema em Portugal foi construído sobre uma estrutura que é essencialmente para uso financeiro e de informação de custos e de atos, episódios. É uma coisa que eu costumo dizer ao diretor da informática: eu não quero saber o que é um episódio, estou-me nas tintas para os episódios. Esta falta de estruturação, e aí eu acho que somos pouco ambiciosos. Acho que devíamos ser mais ambiciosos na estrutura das bases de dados, porque uma base de dados estruturada é melhor que dinheiro no banco. É uma mina para fazer investigação, é uma mina para as autoridades poderem planear a saúde. Eu posso dizer que neste momento tenho quase 1 milhão de relatórios anatomopatológicos enfiados no sistema e só os mais recentes é que estão estruturados. É verdade que com sistemas de inteligência artificial é possível explorar relatórios em linguagem natural e extrair informação estruturada, mas ainda não é fácil explorar informação em linguagem natural. Nós variamos muito da maneira como escrevemos. A outra questão da segurança. A segurança resolve-se... É assim, nós vemos a segurança como fechando o nosso cofre forte. O meu hospital tem uns firewalls tão terríveis que eu, se quiser ouvir alguma coisa de streaming, não consigo. Se quiser um vídeo do YouTube, que às vezes até tem conhecimento médico, está bloqueado. Provavelmente para não gastar muita largura de banda, não sei, é sempre questão de ataques. Mas os bancos, todos nós usamos um banco eletrónico e não estamos particularmente preocupados com a segurança. Os bancos o que fazem é dividem a nossa informação por uma cloud, que no fundo são servidores espalhados pelo mundo inteiro. Não há nenhum sítio que tenha a informação toda. E eu não sou informático e, portanto, não percebo grande coisa de informática. Não sei se a solução não seria, em vez de nós fecharmos o nosso cofre forte, dispersar a informação de maneira a que um ataque dirigido a uma instituição nunca consiga obtê-la. Obrigado. Esta questão da tecnologia, do acesso a ela e da forma e para o que é que ela serve. José está a dizer que há muitos dados que têm depositados. O meu grande interesse é o uso secundário, foi o que se falou. Exatamente. E isto leva-me à pergunta, Sofia, como é que se otimiza, com o recurso à tecnologia, como é que se otimiza o percurso de um doente dentro do sistema de saúde? Tem alguns exemplos que nos possa partilhar connosco? Claro que sim. Há um tema, desculpe já agora, se me permite comentar também, e eu gosto muitas vezes não gosto de ser do contra, mas gosto de ver o lado contrário, e eu não acredito que o tema da segurança seja efetivamente aquilo que nos está, que não esteja relacionado com a harmonização na fonte, na verdade, porque nós, seja com NLP, seja com outras tecnologias em cima, nós estamos cada vez mais próximos de conseguir, com inteligência artificial, aliás, com machine learning especificamente, de conseguir ter acesso a texto corrido, a narrativa que nós todos, e como o colega dizia, é verdade, nós todos, cada médico tem a sua maneira diferente de escrever e, portanto, tem formas muito variadas. A verdade é que a capacidade multivariável de análise de um algoritmo não se aproxima à nossa, não é? E, portanto, quanto mais nós o pusermos em exposição e em interação com essa variabilidade, mais rapidamente nós conseguimos ter essa possibilidade. E como otimista, eu acredito que para esse ponto, aliás, nós estamos a assistir a isto noutras áreas do conhecimento e, portanto, para esse ponto, que são igualmente complexas como a medicina, não acho que vai demorar muito mais tempo, depende mais de nós querermos ou não fazer o investimento de implementação e de desenvolvimento do que propriamente a dificuldade tecnológica. Mais uma vez, e o Dr. Lapani também falou disto, não é? O problema não está na tecnologia, está nas pessoas ou na forma, nos processos como nós os estamos a implementar. E pegando nos processos, aqui o tema
do caminho do doente ou do pathway clínico, e eu aqui vou tirar o doente sozinho, porque acho que aqui é uma interação de muitos stakeholders e isso tem que ser tido em conta. Um dos pontos mais discutidos ultimamente, pelo menos nestas áreas além dos dados, é exatamente o foco é o pôr o doente no centro, não é? E eu não vejo outra forma de nós desenharmos e repensarmos os clinical pathways ou os percursos do cidadão no nosso sistema de outra forma. Agora, quando nós olhamos para isto, temos que ir fazendo em várias camadas, não é? Até porque a arquitetura de dados tem que acompanhar esta estrutura, senão não estaríamos aqui e não estaríamos a queixar-nos eventualmente dos relatórios, da forma como acedemos, de não podermos aceder à tecnologia atual como vídeo para podermos potenciar o nosso conhecimento e, portanto, esta arquitetura e a forma como nós acedemos a qualquer tipo de dados interiores à organização ou exterior à organização tem que acompanhar o desenho que nós fazemos do caminho do. Há inúmeros exemplos que eu acho que são muito interessantes e eu aqui se calhar até vou pegar dentro de casa, no caso da Lusíadas, como um provider privado, antes da pandemia nós estávamos precisamente a fazer um processo de repensar o nosso acesso digital e a forma como o nosso doente circulava dentro do sistema, analogicamente e digitalmente. Entretanto veio a Covid, precisamente no meio desse processo. Mas nós tínhamos feito usado um método que acabou por nos ajudar muito, ainda por cima pelo momento em que era, que é, usamos personas, estudámos quem é que eram os nossos utilizadores a fundo, o que é que eles gostavam, o que é que não gostavam, quais eram as dificuldades, qual era o grau de literacia, qual era a capacidade de inclusão que eu ia tê-los, tanto analogicamente quando alterava os processos, como digitalmente, e então nesse período acabámos por desenhar a nossa solução Omnichannel, que efetivamente é adaptada a quem serve e não o contrário, não se adaptou àquilo que nós tínhamos. Nós usamos, obviamente temos uma estrutura de dados como qualquer organização que tem perto de 20 anos, diferente daquela que era ideal para o que nós pretendíamos desenhar atualmente. Então o que fizemos é aquilo que no fundo vai ser a prática corrente nos próximos tempos, garantidamente, que é, em vez de alterarmos totalmente as nossas bases de dados, é começarmos a construir em cima e criarmos e usarmos inúmeras tecnologias que já existem no mercado e que não é preciso duplicar, reconstruir, nem gastar nem tempo, nem investimento com isso, para conseguir começar a construir em cima delas. E foi isso que fizemos. Alguns dos exemplos que eu creio que são mais talvez palpáveis. Um deles foi durante o período da pandemia, desenhámos uma aplicação em 7 dias, em parceria com a OutSystems, foi realmente co-criação, as pessoas estavam dedicadas a full e com um sentido de missão que foi realmente muito interessante. Durante 7 dias iterávamos a cada 4 horas, exatamente por isto, porque conseguimos num período de Covid, que era um período quase laboratorial, que eu espero que não o vivamos de novo, não neste contexto, mas que quando olhamos para trás conseguimos tirar algo de bom, e este é um dos pontos positivos. Nós estávamos numa bolha, com características muito específicas e, portanto, ao iterarmos a cada 4 horas, ao levarmos ao terreno, aos utilizadores e voltarmos a iterar e a reconstruir, conseguimos criar uma aplicação que em cerca de 4 meses conseguimos chegar a 400 mil pessoas de utilização quase diária e que realmente foi para nós um estudo muito interessante, até porque cada um difundeu aquilo que tinha, não é? OutSystems o conhecimento e o desenvolvimento, nós a interação e o product development com a user experience, com todos os interfaces a serem estudados ao mesmo tempo, e realmente uma das lições que retirámos foi, e eu pessoalmente eu trabalho todos os dias na transformação digital, não é? Ou seja, nesta mudança não só digital, mas nesta mudança de mentalidades, de processos, de sistemas, de tecnologia, e ao envolvermos o utilizador final, desde o momento zero, e ao envolvermos a nossa Chief Compliance Officer, a nossa Chief Information Security Officer, não tivemos aquelas resistências que normalmente nós apontamos como causas de não conseguirmos desenhar os pathways que pretendemos, seja o RGDP, seja a cibersegurança, seja o Multi-Factor Authenticator que tinha que ser identificado, incluído desde o início. Ao termos todas estas pessoas, desde o momento zero, quando chegamos ao final era um produto fácil de usar, que ia ao encontro do que era pretendido, que todos os stakeholders perceberam o que é que eram as dificuldades e porque é que determinados caminhos tinham que ser daquela maneira. E eu estou a perder ou a ganhar tanto tempo nisto, exatamente porque o processo é muito mais importante neste caso do que o lugar final onde nós pretendemos chegar. Isto porquê? Porque o final vai ser iterativo. Não é? Nós estamos numa fase de transformação. Eu ouvi há pouco falar sobre o sonho e sobre o S-Clinic. Obviamente, nós vivemos nisto já há uns anos e com dificuldades e diariamente com uma representação de ineficiência muito grande.
mas eu acredito que são passos intermédios para nós conseguirmos ir iterando e potenciando e empurrando o outcome para mais próximo daquilo que é o nosso ideal. Replicando este processo a vários outros, que é o que nós estamos a fazer agora, conseguimos encontrar follow-up para insuficiência cardíaca com parceiros de mercado que já têm experiência, não começando desde o zero, follow-up para os doentes com diabetes, follow-up para o acompanhamento psicológico dos doentes enquanto estão a passar por outros processos, e há pouco partilhou o seu próprio caso, não é, oncológico, em que paralelamente, há uma pleia de apoios, digamos assim, ou de suporte, que devem ser considerados à medida que o doente está a passar determinado condição ou doença. E digitalmente nós conseguimos usá-los todos ao mesmo tempo, em simultâneo, sem alterar muito a vida normal do doente, quando comparado com aquilo que tínhamos e não há tanto tempo, há 3, 4, 5 anos atrás. Espero ter respondido à sua pergunta. Obrigado, Sofia. Para terminar esta fase, eu só queria perguntar ao José Cabeçada, o Pedro também falou no European Health Data Space. Eu pergunto-lhe de que forma é que este instrumento pode ajudar a prática cotidiana de uma instituição qualquer, do caso da sua, o IPO. Eu tomei nota aqui na primeira apresentação e uma das coisas pus aqui com 2 pontos de exclamação que vou ter que explorar seriamente e que me foi particularmente apelativa, que é o One Shop Stop Access. Eu tenho alguma dificuldade em entender o conceito de fronteiras nos tempos em que correm. Acho que o e-mail para mim já foi, ainda usei faxes, o e-mail já foi uma coisa fantástica, o Zoom, o Teams, ou seja lá o que for, é uma ferramenta que agora é uma ferramenta do dia-a-dia, no telemóvel, no computador. Tenho alguma dificuldade e a pandemia foi um excelente exemplo. E ensinou-me uma coisa que eu não sabia, que não havia uma política de saúde mais ou menos harmonizada na comunidade. Eu continuo a não entender porque é que eu podia ir a Faro, mas não podia ir a Badajoz. E Badajoz até é mais perto, e não sei se a situação epidemiológica em Badajoz seria mais parecida que a de Lisboa do que a de Faro. Portanto, esta questão de fronteiras parece-me completamente absurda, pelo menos nesta área. E esta possibilidade de haver um acesso único, como existe agora na aprovação dos ensaios clínicos, felizmente passar a ser um único para a Europa toda, estas autorizações de partilha de dados que sejam comuns para a Europa toda, e eu diria, eventualmente para o mundo inteiro, vejam com muito bons olhos, porque é verdade que nós somos pequenos, é fácil de implementar as coisas, mas não temos massa crítica. Nós temos 10 milhões de habitantes. Em algumas doenças raras nós temos 20 por ano. 20 por ano não serve para nada. Portanto, ou estamos metidos numa rede global, e os nossos problemas, enfim, como temos visto recentemente, já nem são europeus, os nossos problemas são globais, as soluções têm que ser globais. E esta integração fácil dos dados, sejam lá quais forem os sistemas de proteção de dados e todos os fantasmas que nós temos do risco, os ataques aos dados de saúde não foram para roubar dados de saúde, foi para fazer chantagem e conseguir dinheiro. Eu tenho um colega que dirigia um dos grandes bancos de tecidos e tumores em Espanha. O DNA, a informação de DNA, e essa é outra das grandes revoluções tecnológicas, é a capacidade de sequenciação em massa de DNA, cria muitos fantasmas. E ele dizia, o nosso DNA não é nosso, o nosso DNA, nós recombinamos, passamos à geração seguinte, mas o nosso DNA devia ser património da humanidade. E alguma boa parte destes dados de saúde, se forem devidamente anonimizados, devem ser património da humanidade, mais do que da Europa, da humanidade inteira. Principalmente, então, nas doenças raras que já foi aqui tocado. Nós somos muito eficientes, nós pertencemos a algumas redes europeias, somos muito eficientes e competimos com os Estados Unidos porque conseguimos, dentro da Europa, cooperar e partilhar dados. E portanto, esta extensão para lá das fronteiras, ou a diluição das fronteiras, estes projetos do One Shop Stop Access, ou da harmonização dos acessos aos dados, são cruciais para termos alguma... E a pandemia ajudou a mostrar que isso é possível, não é? Essa partilha a pandemia forçou-nos a perceber que isso era possível. Forçou-nos pelo caminho tecnológico. Obrigado, José. Pedro, querias acrescentar alguma coisa? Sim, só para depois passar à plateia, senão depois o tempo está-se a esgotar, mas... Não, eu queria só concordar com o que disse, de que portanto, a nossa competitividade nesta área vai depender... competitividade versus os Estados Unidos, versus a China, versus a Índia, vai depender de nós conseguirmos federalizar estes dados, conseguirmos integrar estes dados e criarmos estas redes de partilha de informação, de investigação cruzada. Acho que é por aí que a União Europeia está a ir, os European Reference Networks que também foram referidos na apresentação anterior.
Mas acho que nós temos que fazer a nossa parte. Talvez nesta área, na saúde, como em todas as outras, nós os portugueses mostramos o nosso DNA. Perante o copo, vemos sempre o copo meio vazio em vez de ver o copo meio cheio. Sim, e desvalorizamos-nos mais do que nos valorizamos. E aqui existe copo cheio para ver. Pedro, José, Sofia, obrigado. Nós vamos continuar, mas é agora a vez de passar a palavra a quem está na primeira fila. Para interagir com quem está aqui no palco. Eu não sei quem é que queria começar. Há sempre a primeira pergunta, o fantasma da primeira pergunta, o desinibidor. Bom dia. Obrigado. Eu pedia que se identificasse. Sim, Paulo Gonçalves, da Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, Presidente da RD Portugal das Doenças Raras. Obrigado. Eu acho sempre curioso quando se fala da linguagem natural e da questão da inteligência artificial, e depois chegamos quando os técnicos começam a trabalhar e chegam a coisas como escritas nos relatórios SNC, que para um neurologista pode ser Sistema Nervoso Central, mas para um psicólogo pode ser sentado no cadeirão. E, portanto, às vezes isto pode dar algumas confusões. Mas, na questão da segurança, há uma coisa que me preocupa e que às vezes temos dificuldade ou pelo menos eu não tenho ouvido muitas explicações, que é, nós estamos preocupados com os dados que estão centralizados, que estão nas bases de dados, mesmo que elas sejam distribuídas, mas não nos preocupamos tanto com aquela que é extraída por alguns profissionais para fazerem um trabalho de casa, fazerem um trabalho quando vão fazer uma apresentação, etc., e levam aquilo para fazer os últimos retoques, e aquilo às vezes leva dados pessoais. Essa parte não estamos a levar em conta quando pensamos na segurança, temos sempre a pensar nos data centers. A outra é, pegando no exemplo de sucesso do RON, que de alguma forma eu tive acesso e conheci, como é que isso afetou a parte da sustentabilidade, que eu ouço falar muito em sustentabilidade, mas gostava de mais exemplos de como é que isto tem afetado a sustentabilidade das várias organizações, não apenas do IPO, mas de outras também. Muito obrigado. Alguém que queira fazer mais alguma pergunta? Passo aqui. Não. Obrigado. Olá, muito bom dia. Bom dia. Filipe Costa, diretor de Valuables Healthcare. Eu trabalho com os dados no dia-a-dia, faz parte daquilo que é a importância para uma série de decisões. Eu gostava de pegar aqui em dois assuntos. Dados que não são transportados para informação que não é transportada para conhecimento e para sabedoria, ficam simplesmente naquilo que eles são dados. O tema aqui é, antes de falarmos em Advanced Analytics, temos que falar quase em Basic Analytics. E nós estamos num ponto em que ainda não sequer houve uma definição na nossa operação de qual é a estrutura e qual é a tipologia de dados base que todos os atores que usam hoje em dia as bases de dados geram. E por isso, se nós pensarmos que 80% dos dados são não estruturados, temos aqui um grande desafio pela frente. E por isso, eu gostaria de, antes de nós muitas vezes pensarmos que queremos o sonho, é muito importante colocarmos isto com os pés na terra. Os sistemas não são interoperáveis em Portugal. Os sistemas não refletem a realidade daquilo que é as necessidades dos profissionais para a tomada de decisão no ponto de cuidado com o doente. E por isso, é muito importante nós caminharmos antes de corrermos a maratona. É muito importante dotarmos os dados daquilo que são a transformação para a informação para aqueles que realmente têm que tomar decisões. E por isso, é muito importante refletirmos como é que progressivamente adaptamos as nossas tecnologias e a fonte de informação que temos para ajudar os nossos profissionais no ponto de cuidado em que o doente está a tomar melhores decisões. E isso é algo que tem que ser refletido na nossa tomada de decisão para termos alavancagens progressivas e rápidas. Porque estamos à espera de NLP em cima de programas que ainda nem sequer foram ensinados para conseguir identificar essa temática, vai-nos gerar anos de evolução. Por isso, nós estamos aqui todos a falar com pessoas que trabalham isto até de uma forma muito evoluída, mas temos que perceber que nós, enquanto sistema, temos que crescer sobre bases sólidas. E é estrutural
começar a definir objetivamente que linguagem, até mesmo linguagem internacional, e nós fazemos, o Pedro sabe que nós fazemos parte deste programa do Eden, mas é muito importante que começamos a definir de base o que é que estamos a falar. Estamos a falar em linguagem SNOMED-CT. Há uma ótima iniciativa que é a CPMS, inclusivamente, está a desenvolver. Falamos em linguagem de codificação ICD-10. Já existe o ICD-11. São coisas básicas que hoje em dia, como o meu colega estava a dizer, a SNC pode ser várias coisas, não é? Pode ser Sistema Nervoso Central, até pode ser o Sistema Nacional de Contabilidade. E de uma vez por todas, nós temos que ajudar os profissionais a que a informação seja algo útil para a sua tomada de decisão. Isso é algo que tem sido discutido do ponto de vista daquilo que é a conexão dos atores sobre a sua plataforma, que é aquilo que a maior parte das pessoas, se forem medir, percebem. A grande maior parte das plataformas não estão desenhadas para aquilo que é o ator profissional, para o apoio à tomada de decisão. Nem sequer estão desenhadas para os doentes fazerem parte daquilo que é a tomada de decisão no centro da equação. E eu acho que esta é uma reflexão que estão desenhadas para? Estão desenhadas ao abrigo daquilo que foi uma tecnologia produzida para vender o efeito, não para a produção de resultado, para a melhor tomada de decisão para o clínico. E isso é muito importante, porque se nós começarmos a refletir e colocarmos os atores nesta discussão, mais rapidamente conseguimos uma alavancagem direta e percebermos que os processos clínicos não são repositórios de dados. São fontes para gerarmos informação e para gerarmos sabedoria com a tomada de decisão. E essa é a reflexão que eu acho que muitas vezes nós temos que ter. Como é que nós vamos transformar os instrumentos que temos com o código correto para apoiar aqueles que são os nossos principais veículos, que é produzir melhores resultados para os doentes e quem são os atores que estão responsáveis por isso na cadeia vertical de valor. Isso é que nós temos que refletir. Mais uma pessoa que queira fazer por alguma questão? Muito bom dia, Célia Ribeiro da Accenture. Eu deixava só aqui um último tópico para olharmos um bocadinho para o copo, não meio vazio, mas o meio cheio, e se calhar refletirmos um bocadinho sobre aquilo que já fazemos bem também, e olhar para o caso, por exemplo, da partilha da prescrição, que nos trouxe o nosso primeiro orador, e olhar para aquilo que estamos a fazer bem e como é que podemos perspectivar isto para outras áreas e alargar, portanto, isto para o benefício dos doentes. Muito obrigado às três. Eu agora volto aqui aos meus convidados. A palavra é vossa, eu não faço nenhuma pergunta. Eu gostava que comentassem aquilo que foi dito na plateia. Nós aqui quase em off, eu fiz aqui um comentário, mas vou fazê-lo público. Foi tocado aqui um tema extremamente importante, que é a questão. Nós temos um sistema que parece integrado, mas a interoperabilidade é muito baixa. Nós há muitos anos no IPO decidimos que todas as empresas que nos fornecem serviços de software e que acumulam dados têm que os disponibilizar num integrador que não é propriedade. Portanto, nós temos um acesso total aos dados, independentemente da base ser Oracle, ser da Sectra, seja de quem for. E isso é importante, mas fazemos muito pouco ainda com esses dados, porque não definimos ainda o tal minimal dataset da estrutura que é importante. Eu, às vezes, meio a brincar com a minha administração, digo que se vocês fossem bons administradores já me tinham despedido, porque eu não lhes consigo responder às perguntas que vocês me deviam fazer. Isto é, por exemplo, um doente com carcinoma da mama, quantos tumores tem com menos de 3 centímetros? Esta informação está lá, mas é extremamente difícil de extrair com as ferramentas que eu tenho. O outro ponto que tocou, o SNOMED-CT, e isso liga-se um pouco também com a questão do ROR e das ligações ao ROR. O SNOMED-CT, se eu me lembro, foi à volta de 6 anos, o Ministério da Saúde decidiu que queria tentar implementar o SNOMED-CT em Portugal. E nós íamos ser, os IPOs iam ser um centro piloto da implementação do CT. Não aconteceu nada. Foram distribuídas algumas bases de dados gigantescas. O SNOMED, enfim, não sei se toda a gente está a par, é um sistema standardizado de nomenclatura em medicina, cobre tudo, e houve uma grande mudança dos SNOMEDs em testes de referência, que eram baseados em chaves dicotómicas, era uma coisa que eu conseguia perceber. O SNOMED-CT é para ser acedido através de um browser. Não é acessível a um cérebro humano da maneira habitual. A passagem ao SNOMED-CT não aconteceu. Começaram com um projeto bizarro que era traduzi-lo para português. Foi feito em cima do joelho em 2 ou 3 meses. Para terem uma ideia, a Austrália, já não sei se foi a Austrália ou se foi a Nova Zelândia, resolveu traduzir o SNOMED-CT de inglês UK para inglês australiano. Demorou 2 anos. Nós achamos que eles falam todos a mesma língua. E por isso, a importância de essas boas codificações da qualidade dos dados é crucial.
É uma pena não termos começado. Acho que na altura Portugal paga para pertencer à organização do SNOMED CT, não implementou, que eu saiba, ainda absolutamente nada. E isso é uma das grandes falhas, aí é o copo razoavelmente vazio. Bom, eu não queria contribuir aqui para uma dicotomia um bocado esquizofrénica entre o copo meio cheio e o copo meio vazio. O ponto que se referiu é que temos que ter a percepção de que há muitos países na Europa que a interoperabilidade é garantida pelos Correios em saúde. Portanto, é uma carta que segue entre um hospital e um médico assistente. Portanto, há uma estrutura que foi criada em Portugal e acho que agora depende de quem define políticas de saúde e de grandes atores, tanto no setor público aqui como sistema de saúde, não apenas no Serviço Nacional de Saúde, dar o próximo passo. E o próximo passo, acho que na minha visão, depende de muitas coisas que foram referidas aqui, sem prejuízo dos sistemas precisarem de ser melhorados, os sistemas precisarem de ser melhorados para a utilização primária até. Os sistemas existem para melhorar os cuidados de saúde das pessoas. Essa é a utilização primária dos sistemas de saúde, dos sistemas de informação em saúde. Portanto, acho que há muito espaço que os sistemas precisam de ser melhorados, os sistemas que já têm penetração nacional, mas acho que devemos pensar que há uma infraestrutura que já foi criada e que devemos conseguir construir em cima dela para conseguirmos capturar esses benefícios que fomos falando. Sofia? Eu vou voltar ao mesmo tema, porque acho que tudo aquilo que ouvimos, seja o tema da literacia, seja da consciência do que é que eu faço com os dados que levo, e o exemplo que o Paulo deu sobre transportarmos dados, por vezes em pendrives, em modo errático, vamos chamar assim, tem muito a ver com esta consciência e com a literacia. Mas tem a ver com outra coisa que eu há pouco referi e que eu acho que, muito honestamente, será talvez um tópico digno de nós passarmos muito tempo à volta dele, que é a ciência da decisão, da decision science. Nós continuamos a falar em data science, continuamos a falar em dados, enfim, os dados, levando-os ao limite, não é? Se eles não servirem para gerar conhecimento, seja no imediato ou no futuro, eles não são mais do que gerar lixo, não é? E quando falamos em sustentabilidade também passa por isto. Porque apesar de nós termos a noção de que os dados não ocupam espaço, não é? Porque são digitais, eles são armazenados em algum local. As clouds estão assentes em algum local. Portanto, obviamente, nós gerarmos dados à velocidade que estamos a gerar, nós vamos entrar numa fase de não sustentabilidade de armazenamento. Com isto dito, se eles são úteis, muito bem, é sustentável, tem um output positivo. Se eles não são úteis, estamos a gerar lixo ou simplesmente a gerar para guardar, sem saber para quê. E depois isto prende-se com a estrutura de geração de dados e com a organização, como já falámos, acho que todos nós já tocámos neste ponto. E esta estrutura, esta normalização dos dados, tudo isto tem que obedecer a uma estratégia que vai replicar, obviamente, taticamente, vários métodos para conseguir chegar a essa estratégia, mas que tem que existir. E se essa estratégia não estiver assente em ciência de decisão, e sim em ciência de dados ou simplesmente na geração de dados, nós vamos continuar a ter esta discussão em 10 anos e vamos tê-la daqui a 20 e vamos continuar nisto, porque nós ainda não estamos numa fase exponencial de produção de dados, mas estamos quase. E, portanto, a partir daí, se eu não souber o que é que eu quero fazer com eles, eu não sei que sistema de segurança é que eu preciso, eu não sei se preciso de blockchain ou não para descentralizar armazenamento, eu não sei se a interoperabilidade que eu estou a falar é mesmo interoperabilidade de problemas de semântica, se é uma interoperabilidade comercial baseada muito mais naquilo que, como nós, como várias empresas, como várias instituições ou país, ou a fronteira que quisermos colocar o nome que quisermos colocar à fronteira, lhe queremos pôr. Ou seja, tudo isto, sejam os protocolos de interoperabilidade, seja... Quando nós começamos a falar de tudo isto, tudo está assente em o que é que eu quero fazer verdadeiramente com esses dados. E se esta ciência de decisão for muito estratégica e muito bem definida, e aqui há pouco o Pedro terminou a dizer que o nosso benefício competitivo em relação, por exemplo, aos Estados Unidos até poderia estar aí. E eu se calhar vou inverter a palavra, se o Pedro me permitir, o nosso benefício colaborativo, porque se nós tivermos uma boa ciência de decisão em relação ao que queremos fazer com os dados, nós não temos que competir com outro continente, nós temos que colaborar para que tudo isso tenha um output único, sustentável e que se reverta ao máximo para aqueles que no fundo são geradores de dados, que nós no fundo estamos aqui a curar de alguma maneira, não é? Temos uma curadoria partilhada, múltiplos stakeholders, mas o gerador de dados é sempre o mesmo, é o cidadão. E portanto, se nós conseguirmos encontrar toda esta estratégia com benefício ao primeiro, eu acho que
daqui a 10 anos não estaríamos a discutir isto. Obrigado, Sofia. Chegamos assim ao fim do nosso primeiro painel. Agradeço a José Cabeçadas, a Pedro Ramos e à Sofia Couto da Rocha. Agradeço à plateia e vamos fazer agora um breve intervalo. Obrigado. Como o Celso disse e bem, chegamos então ao fim desta primeira parte. Aproveito para vos convidar a assistir à segunda parte da iniciativa, que se realiza amanhã pelas 10h30. E amanhã, para além do momento de debate com o tema Implementar o Futuro da Saúde, iremos também anunciar os vencedores da 4ª edição do Prémio Investir na Saúde 2022. Um bom dia e até amanhã.